Faça a sua assinatura e torne-se membro do canal. Tornando-se membro do canal, você terá acesso à minha biblioteca pessoal. Você terá acesso a um acervo com muitos livros raros, falando sobre Antigo Testamento, Novo Testamento, essênios, filosofia, ciência da religião, história do judaísmo primitivo, zoroastrismo, arqueologia, entre outros temas. Fazendo o plano de assinatura ilustre da Ordem, você ganha acesso antecipado a estudos e vídeos. No plano de assinatura Grão-Mestre, você conversará comigo todos os dias sobre a minha metodologia de estudos e o que eu estou lendo diariamente, tendo a oportunidade de aprender diretamente comigo e receber todos os ensinos em primeira mão. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia e vamos a mais um vídeo neste canal falando sobre arqueologia bíblica ou arqueologia da terra da Palestina. Especificamente, vamos realizar a leitura de um trecho do livro do professor, doutor, mestre, pós-graduado e tantos títulos e tantas formações do professor José Ademar, do seu livro A Bíblia, a Arqueologia e a História de Israel e Judá. Um excelente livro, um livro de um arqueólogo de verdade. É muito satisfatório poder ler as obras do professor José Ademar, porque você vê um trabalho acadêmico honesto sendo feito. Então leia os livros dele, leiam as suas obras, é muito bom, é muito interessante. Vamos lá, página 54, a fabulosa história de Salomão. Exatamente isso. Segundo a narrativa, depois da morte de Adonias, Joabe e Simei e do exílio de Abiatar, a realeza se consolidou nas mãos de Salomão. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 46, parte B. A partir daí, a literatura bíblica construiu um império fabuloso para Salomão, que por muito tempo foi lido como histórico pelos estudiosos da Bíblia. Salomão não só teria consolidado o domínio de Judá sobre todas as tribos de Israel, mas teria reinado sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates até a fronteira do Egito, e todos os reis lhe pagavam tributo. Está aqui a referência, primeiro livro dos Reis, capítulo 5, vai dizer assim: e Salomão reinou sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates até os filisteus, e até a fronteira do Egito. Traziam-lhe tributo e serviam a Salomão todos os dias da sua vida, pois dominava sobre todo o lado do rio Eufrates, desde Tifazá até Gaza, sobre todos os reis do lado do rio, o Eufrates, e havia paz para ele em todos os seus arredores. Então, primeiro livro dos Reis, capítulo 5, versos 1 e 4. Salomão teria se casado com a filha do faraó do Egito. Primeiro livro dos Reis, 3, versículo 1. O maior império que Israel conheceu. Teria construído o templo de Jerusalém, para o qual teria mobilizado centenas de milhares de operários ao trabalho forçado para cortar o cedro do Líbano e blocos de pedra. Inclusive, isso é espetacularmente fabuloso, porque os escribas esqueceram-se de um detalhe. Falaram de tantos operários empregados, e quando eles dão a medida final, do templo construído, é uma capela. É uma capela. Eu fiz um vídeo
sobre as medidas do templo, tirando do próprio texto bíblico, tanto do livro dos reis quanto do livro das crônicas. E é uma capela. Não faz sentido. Então o relato é fabuloso, realmente. É impressionante o amontoado de simbologias que há neste templo. Porque, eu já vou falar aqui, o templo de Salomão é um símbolo do corpo humano. Exatamente, é o corpo humano. Exatamente. Pode pesquisar, pode ir atrás dessa informação. Com certeza absoluta. O que eu estou falando para você aqui é fidedigno. Todos os estudiosos sabem desta associação, desta simbologia. Vamos continuar a leitura. Teria construído um palácio sem igual, com um trono de ouro maciço. Teria tido 700 mulheres princesas e 300 concubinas. E se tornado o mais rico dos homens. Os escudos dos seus soldados eram de ouro, assim como os utensílios da cozinha. Nada era de prata. Abre aspas. A prata era tão comum em Jerusalém quanto as pedras. Óbvio que isso aqui é simbólico. Salomão também teria sido o mais sábio dos homens. Sua sabedoria era maior que a de todos os filhos do Oriente e maior que toda a sabedoria do Egito. Foi mais sábio que qualquer homem. Falou 3.000 provérbios e 1.005 cantos. Está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 5, versículos 10 a 12. De todas as nações vinham pessoas para ouvir sua sabedoria. Primeiro livro dos Reis, capítulo 5, verso 14. E daí que nasce a fama que transforma Salomão no pai da literatura sapiencial, a qual todos os livros desse gênero na Bíblia devem ser atribuídos. Não só livros, mas também histórias com E e não histórias com H, mas também histórias de sabedoria popular, como o caso das duas mulheres que disputavam a guarda do filho. No entanto, que fique claro aqui, meus amigos, no entanto, não há como não dizer que as dimensões da riqueza, dos tributos, da corveia, do poderio militar e da frota de navios estão completamente fora da realidade de Israel, porque tudo será simbólico. Se você for pegar como literal, você está lascado. Vai bater cabeça, vai em podcast com diploma para mentir, que é o que alguns aí têm feito, né? Formado em teologia, formado nisso, não sei o que, arqueólogo e blá blá blá, e mente. Fazer o quê? Na base está a referência à atividade comercial que na época a Assíria mantinha com a Fenícia, Egito, Arábia, Índia, Damasco e toda a Mesopotâmia. Então essa atividade comercial dita era da Assíria, beleza? Que fique claro isso. Isso é prova histórica e arqueológica. As dimensões assemelham-se particularmente aos padrões persas. Do Eufrates até o Egito foi a extensão que alcançaram o Império Assírio e o Império Persa. Não houve Império Judaíta. Isso não existiu. Que fique claro isso. Império Judaíta não tem comprovação arqueológica nenhuma até o momento. E já se cavou bastante, se cava e tem gente cavando agora, nesse momento, lá
nas terras de Israel. E não há essas comprovações arqueológicas desse magnânimo império davídico e salomônico. Do Eufrates até o Egito, vou ler de novo, foi a extensão que alcançaram o Império Assírio e o Império Persa. Inclusive, a expressão do lado do rio, a Transeufratênia, é uma expressão tipicamente persa, usada para designar a região do outro lado do rio Eufrates. Você tem essa evidência em Esdras 7:21. Pesa também contra a veracidade histórica o fato de que, apesar de ter adquirido tanto poder, riqueza e fama, Salomão não é mencionado em nenhum texto extrabíblico do Egito ou da Mesopotâmia. O que você tem que parar para pensar que se ele é um personagem histórico, se Salomão é um nome histórico de fato, seria inevitável um reino dessa magnitude e um homem tão sábio não ser citado em fontes extrabíblicas. Dado que tantos reis teriam lhe pagado tributo, ele teria se casado com tantas mulheres, seria impossível não haver fontes que o citassem caso ele fosse um personagem histórico. Essa mesma interpretação deve ser feita ao se abordar a sabedoria de Salomão. Mais ainda, trata-se da disputa entre a teologia de Israel e a sabedoria do Oriente e do Egito, e posteriormente da Grécia. Se para a filosofia grega a sabedoria é um fruto da razão, da lógica e da argumentação, para Israel toda a sabedoria vem de Javé. Estão aqui os versículos em Provérbios, em Eclesiastes e por aí vai. Também em Eclesiástico, né, que é um livro Sabedoria de Ben-Sira ou Sabedoria e por aí vai, que falam dessa sabedoria de Salomão. Tanto os livros da Bíblia hebraica quanto os deuterocanônicos do Antigo Testamento. O fato de Salomão receber a sabedoria de Jeová, Javé, o tetragrama, faz com que esse homem seja o mais sábio dos reis. Seria inevitável. A incógnita que pesa sobre a riqueza e a sabedoria pesa também sobre as construções de Salomão, particularmente sobre o templo e o palácio. Por mais que se tenha escavado incansavelmente em Jerusalém, em volta do monte do templo, à procura dessas obras, a arqueologia não encontrou até o presente momento sinais do fabuloso templo de Salomão e do seu palácio. Não tem nada. Sabe qual é a evidência? Zero. Vestígio, zero. E tem gente lá escavando, tem uma instituição que só é fundada para escavar aquele local lá desde mais de 50 anos, se não me engano. A fundação lá do Monte do Templo. E até agora, nada. Nada, nada, nada. Fato que tem levado um grande número de historiadores a duvidar de que algum dia tenha realmente existido. Duvidar não, a maioria já tem certeza que não existiu. Essa é a verdade. Não encontrando sinais de Salomão em Jerusalém, os arqueólogos foram buscá-los fora da capital, o que de alguma forma traria também o relato bíblico como inverídico se algo tivesse sido encontrado, mas também não foi, porque o relato bíblico fala de Salomão, do seu entorno, mas da sua capital sendo em Jerusalém, e não se encontra nada em Jerusalém, e vamos dizer, ele encontramos aqui fora, então calma aí, se está em outra cidade e não em Jerusalém, tem algo errado também, mas nem isso encontra. De forma que em meados do século XX, quando a arqueologia estava em pleno progresso, foram encontradas construções gigantescas com arquitetura parecida em 3 grandes sítios arqueológicos de Israel. Os sítios eram Meguido, Azor e Gezer. Curiosamente, conforme o relato bíblico, Salomão teria construído as cidades desses sítios, com a questão da corveia que impôs, o rei Salomão construiu o templo de Javé, o seu palácio, o Melo e a muralha de Jerusalém, bem como Azor, Meguido e Gezer. Está no primeiro livro dos Reis, capítulo 9, verso 15.
Para os arqueólogos que escavaram esses sítios, não restava dúvida. As construções encontradas em Azor, Gezer e Meguido eram do rei Salomão. Só que não eram, né? Essa é a verdade. Nós vamos ver mais à frente. Eu já falei em outros vídeos também sobre esses 3 achados. O destaque era para 3 portões que foram datados de meados do século X, período do reinado de Salomão. Cada portão havia sido construído no mesmo e único estilo, com 6 câmaras. Essas descobertas bastaram para dar vida ao reinado de Salomão. É engraçado. Porém, no final do século XX da nossa era, com os avanços da arqueologia, que lançou mão de novas técnicas que possibilitavam uma avaliação mais precisa da idade das construções, chegou-se à conclusão de que os portões, palácios e templos de Meguido, Azor e Gezer pertenciam a um período mais tardio, aproximadamente um século depois, por volta de 860 a.C. Concluiu-se, portanto, que as obras não haviam sido feitas por Salomão, mas por Acabe, o rei que reinou em Israel Norte entre os anos 873 e 852, enterrando assim os fundamentos sobre os quais o insólito reino de Salomão estava construído. Inclusive, não é à toa que há uma difamação, quase assim, né? Podemos dizer, acerca do sul para com o norte. Mas, por curioso, nós encontramos diversas evidências do norte, de dinastias de reis, e pouca, né, vamos dizer assim, no sul. Né? No sul temos um pouco mais de escassez. Alguns reis encontramos, né? Ezequias, Manassés, mas Davi, Salomão, até Roboão, a gente tem uma certa dificuldade. Então vamos lá, vamos continuar. Enfim, pelo que as escavações arqueológicas têm mostrado, é praticamente impossível falar de um reino de Judá. Vou repetir. Enfim, pelo que as escavações arqueológicas têm mostrado, é praticamente impossível falar de um reino de Judá com características de Estado antes do século VIII. Menos verossímil ainda é falar de um império davídico e salomônico nas dimensões que a Bíblia descreve. Também de Israel Norte, que precedeu Judá em idade e desenvolvimento, é difícil falar de um reino anterior ao século X. Assim, pesquisar sobre a história de Saul, Davi e Salomão é um tatear no escuro. Com Jeroboão I, 931-909, que veremos a seguir, talvez já possamos ter um ponto de referência para o início da história do reino de Israel Norte. É isso, meus irmãos. Você ler, aprender arqueologia com arqueólogos imparciais, isentos e honestos faz toda a diferença para o seu crescimento e o seu desenvolvimento no que diz questão à Bíblia e para adentrarmos futuramente mais a fundo na linguagem simbólica. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo do canal. Deus, o verdadeiro Deus, abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.